segundo ponto aqui, vamos abordar a questão da segunda revolução industrial, que é um processo, né, que segue adiante. A gente pode falar até inclusive de uma terceira e de uma quarta revolução industrial, que começa aí no século XX, mas a gente vai trabalhar essa segunda fase, que parte a partir da questão do final do século XIX, especificamente, marcado, como a gente já viu, por lutas sociais, aquelas lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida, pelo surgimento de ideias críticas, né, do liberalismo e do capitalismo industrial, a lógica do imperialismo, que é o surgimento de países imperialistas com mais espaço para opressão fora da Europa. Então a gente tem também o processo de colonialismo, tudo interligado, né? Então a segunda revolução industrial é o aprofundamento desse processo que começa lá no final do século XVII e se acelera cada vez mais ao longo do século XVIII e XIX. Então a gente tem outras mudanças que ocorrem aí na metade final do século XIX. A gente vai ter o uso do carvão mineral, tem o I a mais ali, e petróleo. Então o carvão mineral, vegetal e carvão era a primeira parte, mas além dele é adicionado o petróleo, que é um combustível fóssil importantíssimo para o processo de construção da Revolução Industrial. A invenção do motor a combustão, que é muito mais robusto e mais ágil do que o motor a vapor, que é o motor a explosão, que é basicamente uma parte dos motores que a gente tem hoje é baseado nesse motor a combustão aí, que é a queima do combustível, que vai basicamente explodir dentro do motor do carro e fazer as engrenagens continuarem a caminhar sendo alimentado pelo combustível. Basicamente o princípio do motor atual. E a energia elétrica, que muda radicalmente a vida da população, porque ela radicaliza o dia a dia, né? Ela muda. Se você antes dormia, acordava de madrugada, 5, 6 da manhã, ia trabalhar, aproveitava o dia, de 6 da noite a cidade estava se apagando, os lampiões, etc. As pessoas estavam dormindo cedo. Com a energia elétrica, a gente tem aí um uso maior do espaço da cidade, né? A gente vai ter a eletricidade mudando o cotidiano. E as siderúrgicas, que são as produtoras de aço, né? A gente vai ter um fortalecimento e uso do aço como elemento central. A gente tem aqui uma locomotiva, né, do século XIX, uma locomotiva, né, que acelera e que ajuda aos transportes em massa, né, ou seja, pessoas indo de um lugar para o outro, que ajuda no transporte de mercadorias e matérias-primas. Então, quanto mais rápido o transporte, mais rápido é o sistema produtivo. Então, o capitalismo precisava agilizar o transporte de pessoas, mercadorias e matérias-primas. Então, o motor a combustão ajuda nesse processo. As locomotivas vão ser as grandes vedetes, né, da segunda revolução industrial, que inclusive a gente vai vivenciar um pouco disso em Rondônia, né, apesar de ser bem atravessado, não tinha indústria, mas teve locomotiva no século XIX. Exatamente, né, a produção de borracha, ela aparece como elemento importante na produção industrial, na segunda revolução industrial, porque a borracha ela vai alimentar a indústria pneumática, né, a indústria de base, porque a borracha ela vai ser importante na produção, por exemplo, de peças para algumas correias, por exemplo, peças no caso para máquinas, para calçados, para pneus. Quando o carro começa a ser importante a partir do finalzinho do século XIX e as cidades passam a ser mais ágeis com os carros, a borracha vai ser importante. Então, a construção da Madeira Mamoré aqui em Rondônia e a busca pela questão do transporte, porque era basicamente para facilitar o transporte de borracha, lá da Bolívia para um porto lá perto de Porto Velho, escoando via Rio Mar, subindo Madeira, Amazonas até chegar na Europa, é exatamente uma consequência da Revolução Industrial. É uma busca por matéria-prima. Então a gente vê que apesar de na época não ter quase indústria no país, a gente já sofria diretamente as consequências dessa Revolução Industrial aqui no estado. Com o surgimento do cinema, também a criação da modernidade e da Revolução Industrial, a gente tem a captação de imagens. Inclusive, esse é um dos primeiros filmes da história, que é A Chegada do Trem na Cidade, feito na França, que é basicamente uma câmera postada na estação, mostrando a chegada de uma composição, uma locomotiva a vapor, trazendo aí as pessoas, né, um trem de passageiros, e mostrando exatamente essa grande movimentação. Então,
as próprias mudanças e tecnologias da Revolução Industrial, elas viravam assunto para o próprio cinema que estava nascendo, ainda como uma questão de curiosidade, não como arte, né, mas já mostrando a sua face importante na captação de imagens. Então, por exemplo, a eletricidade, a gente tem um bulbo de luz aí, né, que é uma luz que vai ser utilizada no dia a dia, né. A gente tem o Thomas Edison, que é o criador aí de um gravador, né, um bulbo de luz à esquerda, e o Thomas Edison, seu gravador de voz. Inclusive, vou botar um trechinho aqui de um outro cientista que produziu os primeiros sons gravados, para a gente ver como era diferente essa captação. Vamos lá ver rapidinho aqui. Seguindo adiante, pessoal, a gente viu como é estranho a questão, né, desse formato de gravação. Outro formato estranho é exatamente o telefone, que surge lá no final do século XIX. A gente tem aqui... Por que Dom Pedro está aqui? Vamos lá. Então, a gente tem os primeiros modelos de telefone aí, à nossa esquerda. Aqui no meio, o imperador do Brasil, e lá na direita, um dos criadores do que é o telefone, que é o Graham Bell. O Dom Pedro é um grande entusiasta da ciência. Ele visitou os Estados Unidos numa exposição universal, onde esse homem, o Graham Bell, quando era bem jovem, estava exibindo a sua invenção, o telefone. E o Dom Pedro II foi uma das primeiras autoridades do mundo a usar o telefone, né? Inclusive reza a lenda que quando ele botou no ouvido, ele falou: "Meu Deus, isso fala", porque era um teste, porque só depois que o telefone passou a ser utilizado, e hoje a gente sabe como o telefone é importante, no caso o telefone celular, mas até uns 10 anos atrás, quase todo mundo utilizava os telefones convencionais, né? Que é de onde vem exatamente a tradição que se inicia com esses aparelhos aí, e o Graham Bell é um dos primeiros criadores, né, inventores desse processo todo de telefonia. O capitalismo ele se altera também, né? A gente tem um aprofundamento no chamado capitalismo financeiro. O capitalismo industrial é aquele capitalismo das máquinas. O capitalismo financeiro é o capitalismo do dinheiro que move rapidamente. Compra e venda de ações, mercado financeiro, bolsa de valores. Então é um capitalismo que tem uma agilidade muito maior, só que ele é muito mais concentrado mais ainda. Se o capitalismo industrial é concentrado, o financeiro é muito mais. E ele começa, por exemplo, se no começo as indústrias tinham dono e cara, as indústrias hoje praticamente não tem um dono só. Ela tem uma corporação que rege as indústrias. É exatamente uma consequência disso. O capitalismo financeiro muda, inclusive, o capitalismo industrial, porque essas indústrias vão passar agora a ser propriedade como se fosse uma hierarquia. Temos uma empresa que possui várias indústrias de diversos tipos, né? E aí surgem, por exemplo, as grandes multinacionais que produzem de tudo e não tem um dono específico, né? Porque elas fazem parte de um conjunto de empresas que pertencem a diversos acionistas espalhados em vários lugares, e cada acionista tem uma quantidade X de ações. Então, e tudo isso regido pelo mercado financeiro. Então, é um capitalismo mais selvagem do que o capitalismo industrial. Então, a formação de trustes e cartéis. Então, poucas pessoas vão dominar áreas do mercado, né? Inclusive nos Estados Unidos vão ter leis para evitar que as empresas, uma empresa só domine uma área. E a gente tem, inclusive, no Brasil, várias empresas que acabam dominando uma área. Por exemplo, a gente tem as organizações de mídia no Brasil, que não é uma indústria, mas é uma empresa capitalista. A Rede Globo domina 70% do mercado brasileiro de TV e audiovisual. Então, a gente tem ainda, hoje, uma influência muito forte desse capitalismo concentrador. A gente vai ter modos de produção na indústria que mudam, né? Então, a luta dos trabalhadores vai obrigar o capitalismo a tentar melhorar, entre aspas, a qualidade de trabalho, vão limpar o chão de fábrica, vão impor, no caso aqui, duas ideologias, depois tem uma terceira, mas nesse momento são duas. A gente tem o Taylorismo, né, e o Fordismo. O Taylorismo é baseado nas ideias de um cara chamado Taylor, né, sobre o nome dele, que vai organizar a produção, o planejamento, o preparo, o controle, a execução, a singularização. Então, tudo vai ser cientificamente pensado no chão da fábrica para que não houvesse, por exemplo, problemas, né, de segurança, problemas de produção. Então, de certa forma, é um reflexo
da luta dos trabalhadores que obrigaram essas empresas a melhorar o nível de trabalho hoje no ambiente de fábrica. Obviamente que ainda o pagamento de salários baixos continuava. Então, o Taylorismo é uma delas. O outro é o Fordismo, que é basicamente a linha de produção, como a gente vai ver no vídeo daqui a pouquinho, que cada trabalhador faz uma atividade específica. No caso, o Ford é o Henry Ford, né, que é o criador da Ford, fábrica de automóveis. Então, um coloca a roda, o outro bota o chassi, o outro bota a porta, o outro bota o capô, até finalizar a produção e o carro sair. Então, tinha até um tempo mínimo de produção, muito rápido, inclusive, para que cada trabalhador fizesse a sua atividade. Então, a gente, por exemplo, a gente tem um caso aí do Fordismo, inclusive, a imagem que a gente vai ver vai ser do Tempos Modernos, né? Charlie Chaplin, que mostra como é que esse trabalhador ficava extremamente exaurido, cansado, e ainda fica com esse processo todo, né? A gente tem um procedimento, né, de uma padronização do trabalho. É claro que mudou as condições do trabalhador, as condições de trabalho dele, mas obviamente que a luta deles ainda continuava, ainda continua, inclusive. Então estamos vendo a imagem do filme Tempos Modernos, de 1936, em uma das mais importantes interpretações do Charlie Chaplin, né, como o Carlitos de novo, mas aqui o Carlitos está como um trabalhador de uma fábrica. E nessa cena especificamente está discutindo a alienação do trabalhador, fazendo a mesma atividade repetitiva, é claro, focando na questão do humor e no processo de alienação que torna a linha de trabalho dele extremamente exaustiva, né? Inclusive a própria fábrica na cena vai aumentando a velocidade da produção da máquina para que a produção seja cada vez mais rápida e para que o trabalhador produza mais e consequentemente o patrão ganhe mais dinheiro, né? A discussão do filme vai muito por aí. A gente tem uma modernidade, mas essa modernidade ela é basicamente acessível para poucos, né? E o personagem literalmente entra em parafuso na sequência da cena, exatamente mostrando como esse trabalhador ele não tem nenhum tempo, por exemplo, de se divertir, ele está sempre sendo vigiado, observado pelo seu patrão. É claro que o filme, ele, por ser humor, ele tem a questão do exagero, né? Volta para o trabalho, o patrão está dizendo isso para ele agora, então ele não pode nem se divertir. E o tempo continua se acelerando, né? A cena vai mostrar isso. O patrão pede para esse empregado aumentar a velocidade da máquina e aí a máquina vai seguindo, ampliando e continuando a aumentar. E a gente tem aquelas cenas icônicas dele, né? Sendo obrigado a aumentar o ritmo de trabalho e virando exatamente um escravo da máquina. Bora, trabalha, vai. Continua a apertar o parafuso com atenção. Apesar de ter som, inclusive, o filme tem pouquíssimos diálogos, né? O próprio personagem praticamente não fala durante toda a produção. O próprio Charlie Chaplin tem uma aversão muito grande à fala, né? E a gente tem a cena bem conhecida aí, ele tá louco. Que ele sendo consumido pela máquina, ele entrando lá dentro das engrenagens, né? Sendo parte dela, inclusive. É uma cena muito bonita. Então a gente tem para começar a finalizar essa parte, a gente tem também um processo de ampliação da Revolução Industrial nesse momento. Outros países vão começar a emergir como potências industriais. Então, os Estados Unidos, que tinham acabado um pouco tempo atrás, né, no século XVIII, de ser independente, como a gente viu, inclusive, nessa unidade, eles vão se tornar, no final do século XIX, uma das maiores potências industriais do mundo, especialmente na região de Nova York, Boston, na região leste dos Estados Unidos. E pouco a pouco vão, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, vão virar basicamente a principal potência do mundo. E esse poder ele vai começar a crescer exatamente a partir da produção industrial, da produção econômica estadunidense. A Alemanha, que em 1871 se unifica e se torna um país que era dividido e virou uma Alemanha só, e se tornou uma potência industrial importante. Inclusive, hoje na Europa é o país que mais produz no campo da indústria, é o maior país economicamente da Europa. É importantíssimo, inclusive, frisar isso. A Rússia, que também é uma nação, uma parte europeia, ela se industrializou pelo menos um pouco no final do século XIX
e se torna também uma potência industrial importante, e o Japão, que em 1850 por aí começa a se abrir para o mundo e começa a se industrializar, como a gente vai ver alguns exemplos de vídeos desses países aqui na sequência, né, mostrando um pouco das características desses países a partir dessa sequência de industrialização. Então vamos ver uma série de imagens de 3 cidades, uma de cada continente, né? Aqui é Nova York. É basicamente a coleção que trata, né, de imagens feitas em muitos momentos. Aqui a gente tem a entrada do posto de Nova York, a ponte do Brooklyn, imigrantes chegando na cidade. Era a porta de entrada para quem vinha da Europa, para poder fazer parte, né, dessa cidade que estava pungente, né? Com lá atrás as fumacinhas, vocês estão vendo. Com fábricas, subúrbios crescentes, o porto da cidade, né, chegada desses imigrantes que vão fazer parte desse cenário, dessa cidade que já se mostrava extremamente movimentada, né, uma cidade, a maior cidade dos Estados Unidos e considerado o centro econômico da América do Norte. Uma cidade, a gente vê as pessoas, né, elegantes andando nos bulevares, nas praças, jornal na mão, o jornaleiro vendendo, inclusive ali. As pessoas consumindo alguns produtos na rua, pode ser comida, outro serviço. Um grande movimento, né? A gente ainda tem carroças, né, puxadas por cavalos. O bonde lá atrás, aí é o começo do século, né? Já tem eletricidade, então a gente já tem o transporte coletivo, não mais puxado por cavalos, mas o transporte é basicamente feito por eletricidade, né? A gente vê os postes, inclusive, nesse momento na cidade, mostrando já uma preocupação com a iluminação pública e uma organização do espaço. Claro, a gente tem já aí uma parte de bairros chineses, né, Nova York, né, de imigrantes, a parte pobre da cidade, mostrando aí a grande quantidade de pessoas de trabalhadores possivelmente. Outra cidade é de Tóquio, no Japão, como a gente falou, são imagens de 13 e 15, né? Uma cidade que mostrava o crescimento populacional gigantesco do Japão. Quando a gente observa que já existem costumes ocidentalizados presentes na imagem aí, sombrinhas ocidentais, o chapéu ocidental, as lojas, os anúncios de chamada. Então é um país que tentava equacionar o que é ocidental, o que é japonês, né? O professor, inclusive, das crianças aí, ele está vestido de maneira ocidental, com um paletó. São crianças, né, indo para o parque, possivelmente um passeio da escola, e a pessoa que captou as imagens está querendo focar exatamente nessa quantidade de crianças, uma imagem bem bonita, inclusive. E o terceiro ponto, Paris, né? Que aqui sim é considerada a capital da modernidade. Talvez, apesar da Inglaterra ter sido o centro da Revolução Industrial, Londres não tinha o charme e não tinha a beleza de Paris. Então ela se tornou a cidade moderna por excelência. É uma cidade, nessa parte especificamente aí, com seus monumentos antigos, né? A gente tem a Catedral de Notre Dame, que inclusive recentemente pegou fogo. Neste ano aí a gente tem o final do século XIX, né? 1896, por aí. Então a gente vê pontes de ferro, não tem ainda automóveis, ou aqui não tem ainda eletricidade. A gente tem as pessoas vestidas à moda da época, inclusive. A gente vê um movimento nas ruas, no caso a Champs-Élysées, mostrando o movimento, né, da burguesia parisiense, né, nas carruagens e transportes e afins, né? Possivelmente aí deve ser um dia de alguma data importante, né? É um movimento diferente do que seria o movimento normal. A gente tem uma esteira, né, da exposição mundial, uma esteira elétrica, né, movimentando uma parte do público, é um experimento, na verdade. E aí termina 1900, né, com o grande símbolo da cidade, construído para ser temporário, que virou hoje o ponto mais conhecido de Paris, que é a Torre Eiffel, que hoje basicamente é uma torre turística e tem algumas antenas telefônicas, e é basicamente hoje construída para a exposição universal de 1900, para mostrar a tecnologia e o desenvolvimento industrial, né, das potências industriais e obviamente também da própria França. E voltando aqui, a questão do imperialismo e colonialismo, a gente vai aprofundar, vou colocar como base aqui nessa unidade para entender isso com mais profundidade, um documentário da BBC que mostra exatamente, chamado Racismo Científico, que mostra esse processo de imperialismo e colonialismo no mundo todo a partir da expansão dessa revolução industrial, porque ela vai gerar uma intensa disputa por mercados de matéria-prima, ou seja, os países vão lutar para ter para quem vender e ter matéria-prima para produzir. Então, vão invadir regiões visando criar mercados de consumo e buscar matérias-primas nas suas colônias.
Eles vão invadir, por exemplo, áreas da África, da Ásia e da Oceania que não haviam ainda sido invadidas pelos europeus. Lembra que lá atrás, quando a gente tratou das navegações europeias, a gente trabalhou a influência principalmente de Portugal e Espanha. Mas naquele momento, a gente foi o primeiro grande momento desse imperialismo europeu. Essa segunda parte, que é o que a gente chama de neocolonialismo, mas é apenas um diferencial, é uma colonização em maior escala, né? Então, outras potências, a Inglaterra, a gente tem aqui uma charge, inclusive, que mostra a divisão da China pelas potências industriais e políticas daquele contexto. A gente tem o dragão chinês no chão deitado, morto, né? Claro, é uma charge, e ao redor dele, né? No sentido da esquerda para a direita, o Japão, que virou uma potência imperialista na Ásia, o urso é a Rússia, a águia é os Estados Unidos, lá em cima o abutre é a Alemanha, embaixo aquele galo ali é a França, aqui à direita o leão é a Inglaterra, ao lado dele embaixo a gente tem um abutre de duas cabeças, que é a Áustria, e a Itália é o lobo que está aqui embaixo. Então a gente tem uma briga, né, porque a China se tornou um dos alvos preferenciais dessa disputa colonial, né? A criação de colônias, ou seja, eles vão chegar nesses lugares e invadir, impondo o governo deles. Então, as regiões vão virar quase toda a Ásia, quase toda a África, basicamente, e a Oceania inteira vão ser colônias dos países europeus. Vai ter colônia francesa, colônia inglesa, colônia alemã. Então, eles vão criar regiões dominadas diretamente por eles. É por isso que a Austrália fala inglês, a Nova Zelândia, eram colônias da Inglaterra. É por isso que em regiões da Ásia, como Vietnã, Laos, se fala francês, foram colônias da França. Assim como a mesma coisa na África, há regiões de fala francesa, inglesa, holandesa. Então, a gente tem aí uma presença muito forte da colonização presente naquele contexto. E, obviamente, para basear esse domínio, eles usavam as ideias racistas e até a ciência para dizer que eles eram superiores e, por serem superiores, tinham que dominar o mundo, como vocês vão ver no documentário presente aí. Só para antecipar o que vocês vão ver lá, a gente tem aqui algumas fotos que mostram as consequências das imagens desse imperialismo, né? Então, lá em cima, à esquerda, a gente tem jovens com mãos amputadas, a Bélgica, que virou uma potência também industrial, em parte bem menor, mas ela invadiu muitas regiões da África, onde hoje é o Congo, que é no centro da África. Eles impuseram uma doutrina colonial tão ferrenha, extremamente nociva, que matou 10 milhões de pessoas e tratavam os africanos dessa maneira. Essas pessoas possivelmente cometeram algum ato de desobediência, apanhavam, tinham ossos quebrados, mãos amputadas. Então, foi uma carnificina, inclusive, que inclusive é pouquíssimo lembrada, né? 10 milhões de pessoas é muita gente. À direita aqui, seguindo, a gente tem aborígenes australianos. Esses grupos que moravam nessas ilhas da Austrália, da região próxima da Austrália, os Maori lá embaixo na Nova Zelândia, eles praticamente foram dizimados pela colonização inglesa, que matou uma parte desses grupos e mudou a vida deles, né? Os sistemas econômicos, políticos que eles tinham construído, matou dezenas de espécies animais também, que eram parte da alimentação deles, e muitos dos que sobreviveram se tornaram, basicamente, foram animalizados, eram tratados como animais, como a imagem mostra aí, eles acorrentados, né, pelos ingleses, basicamente. Embaixo, essa foto é uma foto de uma epidemia de fome na Índia, em Madras. A Inglaterra dominou a Índia por praticamente quase 2 séculos e em muitos momentos, por conta das questões do clima indiano, algumas regiões ficavam sem chover. É uma coisa natural naquela região. Ou em outras chovia demais. Só que a Inglaterra, ela modificou tanto a região que antigamente as pessoas guardavam em grandes silos exatamente por conta desses momentos de crise. Como a Inglaterra não permitiu ou então desmantelou esse sistema de ajuda antigo que existia, milhões de pessoas passaram a sofrer quando as epidemias de fome aconteciam. Por que a gente fala epidemia de fome? É o nome que se dá para fomes coletivas em larga escala, quando o sistema da agricultura do local não supra a necessidade dessas pessoas, a gente tem uma epidemia de fome no lugar. E em uma delas morreram, por exemplo, 8 milhões de pessoas na epidemia de Madras. E a Inglaterra não fez nada. Tinha dinheiro, obviamente, tinha alimento e não distribuiu. O máximo que a Inglaterra fez foi oferecer trabalho e os caras morrendo de fome tinham que andar quilômetros para trabalhar no lugar que ele ia receber alimento. Muita gente no caminho morria.
Essa foto aí girou o mundo na época nos jornais e até hoje é um exemplo clássico da ação inglesa na Índia. E do lado aqui, para terminar, a gente tem a grande epidemia, no caso aqui, de consumo de drogas na China, que foi incentivado pela Inglaterra, o consumo de ópio, né? A gente tem jovens chineses aí, com as suas roupas características, usando ópio, que é uma droga que vem de uma flor chamada papoula. Então, a Inglaterra incentivava a questão do vício no ópio exatamente para facilitar a dominação de amplas camadas da população chinesa e, obviamente, para poder se beneficiar desse domínio. Então, assistam o documentário, que é extremamente chocante e mostra como é que essas potências europeias elas atuavam, e uma parte desse ideário do racismo científico depois vai dar origem, por exemplo, ao nazismo na Alemanha.